Mais um episódio do programa Eu Tu Elas, aqui ao ar livre, com todos os cuidados na Vértice, esse lugar super gostoso, uma união de um cafezinho com paisagismo, flores, os protocolos, os cuidados aqui, todos tomados. E eu convidei a psicóloga e coach Soraya Coutinho para estar falando aqui com a gente hoje sobre vitimismo. Gente, a Soraya, ela tem um trabalho bem legal porque ela une a psicologia com, como que eu posso dizer, é o processo de coach, seria processo isso? De coach. Processo de coach, o que eu acho que é uma união muito bacana. Ela vai contar pra gente um pouquinho do trabalho dela, mas eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada por você ter se disposto a vir aqui falar um pouquinho desse tema que eu acho tão importante hoje. Obrigada, viu, Sô? Cris, eu que te agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você. Uma delícia participar do programa. Obrigada, querida. Me conta primeiro, pra gente começar, um pouquinho desse seu trabalho. O que você une aí? É psicologia com coach? Como é que funciona isso? Então, na verdade, eu sou psicóloga e hoje se fala muito do coach, né? O coach virou um modismo. Mas eu, particularmente, Cris, eu sou apaixonada pelo coach. Por quê? A diferença do coach é que ele é um processo muito dinâmico, é um processo estruturado e que eu consigo adaptá-lo para a realidade do meu cliente. E pelo fato de eu ser psicóloga, isso me ajuda bastante, porque... É uma ferramenta, né? Exatamente. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, então eu levo a psicologia para dentro das sessões do coach. Que legal. Ou seja, o processo ele fica muito mais rápido, diferentemente de um processo de terapia, que é um processo mais passivo. Entendi. E eu quero falar um pouquinho, né, desse tema que a gente discutiu, que eu até te falei que acho que tem muitas pessoas passando por isso, que é a questão do vitimismo, e você já me explicou um pouquinho aí nos bastidores, sim, de onde vem essa questão de vitimizar. Eu vejo muitas pessoas, não sabia que vinha, que você vai contar um pouquinho da infância, mas vejo muitas pessoas que acabam, ao invés de vencerem com a dificuldade, com as circunstâncias, fica ali naquele mesmo processo de se vitimizar, ai, porque, né? E eu acho que as coisas não são assim. Pelo menos eu acho que a gente precisa de pegar os exemplos, as experiências, tudo que a gente está vivendo, todas as dificuldades que não estão sendo fáceis para ninguém, mas precisamos e devemos romper. Me conta o que você, como profissional, tem visto em relação a esse assunto. Então, Cris, eu penso que o vitimismo, todos nós, né, já passamos por essa situação. Não tem ninguém, acho, que escapa. Ou nós somos vítimas de uma circunstância ou de alguém. Pode ter sido um abuso, pode ter sido um assalto, um acidente, mas sempre existe maneiras de você trabalhar essas questões, né, que são muito pontuais, que a gente não escolhe, né? Na verdade, a gente muitas vezes é surpreendido com elas. Mas também existe a possibilidade de nós repensarmos sobre o que nos aconteceu. Se você me perguntar como, Soraya, eu te diria através de um autoconhecimento, de uma terapia, um processo de coaching. E também, né, como a gente estávamos conversando nos bastidores, também isso vem, em muitos casos, da infância. Na verdade, ali na infância começa todo um processo na nossa família de origem e tudo isso está relacionado com o afeto, com o amor, com a atenção. Então, o que eu percebo? Pessoas que não foram muito vistas, pessoas que não foram aceitas, elas têm uma predisposição maior de chegar na vida adulta, sabe, com esse perfil mais vitimista. Então, assim, tudo para elas é mais difícil. É grande. Algo grande. Exacerbado, sabe? Às vezes um chuvisco e vira uma tempestade. Exatamente. Muito grande. E é difícil da pessoa, às vezes, sair daquele lugar comum. Ela não consegue sair daquele lugar comum. Exatamente, mas assim, isso é algo que é importante eu dizer que muitas vezes pode ser inconsciente. E as pessoas, elas não têm, sabe, a percepção disso, as pessoas que estão de fora. E uma coisa que eu quero contar para você que é muito interessante, que sempre ao lado de uma vítima
existe um salvador. Então essa dupla, ela ela trabalha muito bem. Vira talvez uma dependência emocional? Exatamente, Cris, uma dependência emocional. Então, assim, aquele ditado, a fome com a vontade de comer. Então, o vitimista, ele tem ali um salvador que sempre o alimenta, sabe? Em todo momento ele está ali presente. Mas só que existe ganhos de ambas as partes. Existe ganhos do lado da vítima e existe ganhos do lado do salvador. Difícil, né? É um ciclo, então, fica vicioso isso. Fica. E ambos têm a dependência emocional. Entendi. Isso que é, assim, curioso. Ou seja, com isso eu quero dizer que ambos precisam, sabe, conhecer o que está por trás dessa história. Pois é, mas então, por exemplo, vamos supor que a pessoa chegou à conclusão que ela tem essa tendência a se vitimizar. Mas o salvador do outro lado não descobriu que ele é o salvador. A pessoa que está se vitimizando, ela se trata e o outro não, aí complica, não? Complica, mas assim, provavelmente, né, a postura dessa vítima ao buscar ajuda vai ser diferente. E possivelmente o salvador, né, se sinta nesse momento um peixe fora d'água. Né? Como que o fulano que sempre, né, reagia dessa e dessa forma, ele não reage mais? Tá agora agindo de outra forma. De outra forma. E me conta uma coisa, agora eu tô pensando aqui como mãe, pensando na questão da infância, desses cuidados que nós como mães, a gente faz tudo querendo acertar. Mas muitas vezes nós erramos. Eu não conheço nenhuma mãe que faz algo para prejudicar um filho. Então, nós como mães, como que a gente faz para a gente não levar isso para os nossos filhos, para que eles não se vitimizem? Então, você já falou, é com afeto, o que mais que a gente precisa se preocupar? Uma coisa que eu costumo falar muito, Cris, é comparação. Não compara, pelo amor de Deus, filho, sabe, um com o outro ou com outras pessoas. Tudo isso realmente, sabe, baixa a autoestima desse filho ou dessa filha. Então, assim, outra coisa também é crítica, sabe? Critica o tempo todo, sempre reforçando o lado negativo daquela pessoa. A gente tem que entender o seguinte, todos nós temos nossos defeitos, mas também nós temos inúmeras qualidades. Mas, assim, muitos pais, eles não pensam e reforçam muito mais o ponto negativo, o defeito, do que a qualidade. Então, assim, a minha dica seria reconhecer mais os pontos fortes, as qualidades, elogiar mais. Então, isso, né, seria uma dica, porque a comparação, ela dói, ela machuca. Ela dói. Eu fico pensando, e às vezes também a gente quer simplesmente pontuar algo sem criticar. Algumas vezes a gente quer pontuar uma atitude e não o que a pessoa é, mas o outro também enxerga como uma crítica. Gente, é tão complexo isso, né? Sim. Criar filhos é uma coisa muito complexa. É né? uma arte. Uma arte, não tem regra. Não e a tem. gente precisa ter esse cuidado, então, de demonstrar para o filho que a gente está falando da atitude e não dele como pessoa. Exatamente, você pegou num ponto que ele é crucial. Sempre falar sobre o comportamento, mas nunca sobre a pessoa. Sabe? Então, por exemplo, uma criança pequenininha, ela fez uma maldade, tinha um gatinho ali, ela fez uma maldade com o gatinho, ela não tem consciência daquilo. Então, se o pai chega para essa criança e fala, você é muito mal. Não, isso não deve ser falado, sabe? Ele deve alertar aquela criança que aquele comportamento, né? Foi maldoso. O comportamento foi maldoso. Exatamente, porque senão ele cresce, sabe, com aquilo na cabeça. Eu sou mal, por exemplo. Isso, exatamente isso. Agora, uma pergunta que eu te fiz antes. Então, tem jeito, tem solução para o problema. Você já viu e vê pessoas que estão lidando e superando essa característica de vítima? Totalmente possível. Isso através do autoconhecimento, eu te diria assim que seria um mergulho profundo nessa história de vida, né? Que na maioria das vezes as pessoas elas têm um certo receio de mergulhar nessa história, mas não adianta, né? A sua história ela faz parte de você. Então é melhor que a gente entenda essa história, né? Volte nesse passado para que a gente ressignifique e isso tome um novo sentido. Isso mesmo.
É isso, gente. Nossa, não é brinquedo, não. Lidar com a emoção não é brinquedo, né, Su? Nossa, é muito E complexo. acho que nesse momento que nós estamos vivendo está cada vez mais difícil as pessoas se aceitarem. A gente falou sobre uma régua. Nós, às vezes, temos uma régua muito grande, a gente espera muito de nós mesmas, não nos olhamos às vezes, com um olhar de mais cuidado, que às vezes é necessário. Mais gentil. É isso. As pessoas, elas têm muito isso, né? Geralmente a gente reforça muito aquilo que a gente tem, né, de negativo, né? E a gente esquece de tudo ao redor que tem acontecido de positivo. Isso me chama muita atenção. E aqui, isso é uma coisa natural do ser humano. Pois é. É natural. Ô, gente, eu quero contar pra vocês que a Sota lançou um e-book que eu já tô louca pra ler, porque eu amo ler. Então vai ser assim, uma sentadinha pra gente ler. Me conta do seu livro, só fala o nome dele, onde que a pessoa pode adquirir esse e-book, essa preciosidade sua. Então, esse e-book, ele está na página de vendas, no link no meu Instagram, @SorayaContim. O e-book chama A Chave da Vida. Ele realmente, assim, eu te falo que a minha experiência de anos enquanto psicóloga, coach, ela está toda ali. E eu trago, assim, ferramentas práticas que eu uso com os meus clientes. E, assim, ele tá incrível. Oba! Eu falo assim, que eu sou suspeita para falar. Se eu tivesse esse e-book nas minhas mãos anos atrás, muita coisa na minha vida teria sido diferente. Que delícia. Ele tem um foco voltado para autoestima, mas nos vários âmbitos da vida, sabe? Não, nós queremos ler. Já sei que tem mais gente ali nos bastidores, né, Valê, que vai querer ler esse e-book também. Só quero te agradecer. Obrigada por ser esse canal do Senhor. Obrigada por esse trabalho lindo que você está fazendo. E você vai ter que vir outras vezes, tá? Nós temos outros temas pra gente trabalhar. Gente, eu quero agradecer a você que tá aí do outro lado, agradecer o Açaí Fresh, 8 Filmes, Shop Bem-vinda, muito obrigada. Fiquem com Deus, viu? Tchau!